Bem, agora vamos fazer a nossa leitura do capítulo 18, Temperatura, Calor e a Primeira Lei da Termodinâmica. Bem, saber o que significa a temperatura mais baixa da escala Kelvin é um dos nossos objetivos. Conhecer a lei zero da termodinâmica, saber o que é o ponto triplo de uma substância, explicar como é medida uma temperatura usando um termômetro de gás volumétrico constante, conhecer a relação entre a pressão e o volume de um gás em um dado estado e a pressão e temperatura do gás no ponto triplo. Bem, então, primeiro passo, o que é temperatura? Bem, temperatura é uma grandeza relacionada com as nossas sensações de calor e frio. Essa é a primeira informação importante, né? Já que a gente vai lidar com calor, temperatura, calor e a primeira lei da termodinâmica. Então, o primeiro conceito, que é o de temperatura, ele é exatamente a forma como os físicos medem, né, essa nossa sensação de calor e frio. A primeira forma de medir o que nos dá essa sensação. Bem, aí temperatura. A temperatura é uma das 7 grandezas fundamentais do sistema internacional. Os físicos medem a temperatura na escala em Kelvin, medem em Kelvin. Então é essa a nossa unidade de medida. Embora não exista um limite superior para a temperatura de um corpo, pelo menos não existe, no sentido de que nunca foi medido nada especificamente como a temperatura superior, né? A possibilidade de existir temperaturas maiores não se pode negar. Então, existe um limite inferior. Essa temperatura limite é tomada como o zero da escala Kelvin. Então, na escala Kelvin, o zero é exatamente a menor temperatura, considerada a menor temperatura possível. A temperatura ambiente está em 290 kelvins e a figura 18.1, essa nossa figura aqui, ela mostra a temperatura em kelvins de alguns objetos estudados pelos físicos. Então está aqui a menor temperatura obtida até hoje em laboratório, 10 a menos 9, quer dizer, a gente não consegue chegar no zero, mas é bem próximo disso. A ebulição do gás hélio, que está entre 10 a menos 2, se aproximando de 1, né, 10 elevado a 0. A temperatura atual do universo, um pouco mais de 1 Kelvin. O congelamento da água, mais ou menos 10 ao quadrado, ou seja, 100 kelvins. Fusão do tungstênio, superfície do Sol, centro do Sol, etc., né? E o universo logo após o Big Bang, 10 a 39 de temperatura, 10 a 39 kelvins. Bem, quando o universo começou, há cerca de 13,7 milhões, sua temperatura era 10 a 39 kelvin. Ao se expandir, o universo esfriou e hoje a temperatura média é aproximadamente 3 kelvins apenas, tá certo? Mas aqui na Terra a temperatura é um pouco mais alta porque vivemos nas vizinhanças de uma estrela, no caso o nosso Sol. Se não fosse ele, estaríamos a 3 Kelvin também, e aí a gente não existiria. A temperatura seria baixa demais, o Sol é quem garante a nossa vida. A lei zero da termodinâmica. Bem, as propriedades de muitos objetos mudam consideravelmente quando são submetidos a uma variação de temperatura. Eis alguns exemplos. Quando a temperatura aumenta, o volume de um líquido aumenta, uma barra de metal fica um pouco mais comprida, a resistência elétrica de um fio aumenta, e o mesmo acontece com a pressão de gás confinado. Quaisquer dessas mudanças podem ser usadas como base de um instrumento que nos ajude a compreender o conceito de temperatura. Então, como as coisas mudam de estado, de tamanho, de volume, etc., a gente consegue então medir a temperatura a partir dessas mudanças. Bem, é essa a ideia, e é isso que constitui a ideia da lei zero da termodinâmica. Bem, vejamos como é isso. O fato experimental ilustrado na figura 18.3 é expresso pela lei zero da termodinâmica. Vamos comentar ele aqui. Mas basicamente o que temos aqui é o seguinte: se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico em um terceiro corpo T, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si.
né? Então você tem aqui, esses corpos estão isolados, tá certo? Esse S aqui é um isolamento, não há alteração da temperatura por causa do ambiente externo, então a temperatura aqui se mantém equilibrada. A mesma coisa em todos os estágios. Mas o que está dizendo aqui essa figura? Está dizendo o seguinte: o corpo T, que é um termoscópio, né? Ele está aqui para medir a temperatura dos outros corpos, né? E o corpo A estão em equilíbrio térmico. Então você junta aqui o corpo A com o termoscópio e ele aí registra qual é a temperatura em equilíbrio dos dois, né? Então chega num certo ponto que ele estabelece uma temperatura em equilíbrio. O corpo S é o isolante, como já falamos, e o corpo B, o corpo T e o corpo B também estão em equilíbrio térmico e produzem a mesma leitura do termoscópio. Então, você tem o corpo A com o termoscópio e você tem o corpo B com o termoscópio. Então, quando você mede, você comparou, né, você equilibrou a temperatura do A com o termoscópio e do B com o termoscópio. Então, se as duas temperaturas medidas no termoscópio é a mesma, a gente conclui que A e B estão na mesma temperatura, né? Então é assim que é essa a ideia de como medir a temperatura. Você compara com algum corpo específico que você consegue, você sabe a temperatura, que você aferiu a temperatura. Então se você conhece um certo corpo, a temperatura aferida, você consegue comparar a temperatura de outros corpos a partir daquele corpo que você conhece a temperatura, né? Então se A e B são verdadeiros, a lei zero da termodinâmica estabelece que o corpo A e o corpo B também estão em equilíbrio térmico. Então, se A está em equilíbrio térmico com T e B está em equilíbrio térmico com T, e os dois estão medindo a mesma temperatura no T, né, que é o nosso termoscópio, então A e B estão em equilíbrio térmico. É esse o princípio, a lei zero da termodinâmica. Bem, medida da temperatura. Vamos detalhar mais como é que as coisas acontecem para medir a temperatura. Então vamos primeiro definir e medir temperaturas na escala Kelvin. Na escala Kelvin. Essa é a escala aceita no sistema internacional. Para em seguida calibrar um termoscópio e transformá-lo em um termômetro, ok? Então, o ponto triplo da água, isso é importante. Para criar uma escala de temperatura, escolhemos um fenômeno técnico, um fenômeno térmico reproduzível e arbitrariamente atribuímos a ele uma temperatura. Poderíamos, por exemplo, escolher o ponto de fusão do gelo ou o ponto de ebulição da água, mas por questões técnicas optamos pelo ponto triplo da água. Então é o ponto triplo da água que é usado como referência de temperatura para medir a temperatura de qualquer outro corpo. Bem, a água, o gelo e o vapor d'água podem coexistir em equilíbrio térmico para apenas um conjunto de valores de pressão e temperatura. Então existe uma pressão e uma temperatura específica em que você consegue a água, o gelo e o vapor de água, né, os três ao mesmo tempo em equilíbrio térmico. A figura 18.4 mostra uma célula de um ponto triplo. Mostra uma célula de ponto triplo. Essa é a nossa figura 18.4 aqui. Na qual este chamado ponto triplo de água pode ser obtido em laboratório. Então você tem aqui o vapor, tem o gelo e tem a água ao mesmo tempo. E aqui dentro você tem o bulbo do termômetro, né, para poder medir essa temperatura. Por acordo internacional, e aí de fato um grupo de pessoas se juntou aí e definiu especificamente por questões técnicas, foi atribuído ao triplo da água o valor 273 K, ou seja, 273 Kelvin, como a temperatura padrão para a calibração dos termômetros, ou seja, T3 igual a 273,16 Kelvin. Então é a nossa referência para a medida da temperatura de qualquer outra coisa, estabelecendo aqui assim o nosso termômetro. Bem, em que o índice 3 significa ponto triplo. Então o ponto triplo da água, que foi o momento que se mediu
em equilíbrio térmico o valor, o vapor da água, o gelo, a água em forma de gelo e em líquido ao mesmo tempo, sob uma certa condição de pressão e temperatura. Bem, o acordo também estabelece o valor Kelvin como 1 sobre 273,16, ou seja, o inverso disso, da diferença entre o zero absoluto e a temperatura do ponto triplo da água. Então, este valor ele foi estabelecido pensando nisso, pensando no que seria o zero absoluto da escala Kelvin. Bem, o termômetro de gás a volume constante. Está aqui o tal do termômetro de gás a volume constante, nesta figura 18.5. Bem, o termômetro padrão, em relação ao qual todos os outros termômetros são calibrados, se baseia na pressão de um gás em um volume fixo. Então, a figura 18.5 mostra um termômetro de gás a volume constante. Ele é composto por um bulbo cheio de gás, está aqui o bulbo cheio de gás, ligado por um tubo a um manômetro de mercúrio. Então você tem um bulbo cheio de gás e aqui esse tubo está cheio de mercúrio. No lado esquerdo do tubo, em U, de tal forma, é feito dessa forma, deixa eu voltar levando aqui, é composto por um bulbo cheio de gás ligado por um tubo a um manômetro de mercúrio, levantando ou abaixando o reservatório R. Está aqui o reservatório R. É sempre possível fazer com que o nível de mercúrio no lado esquerdo do tubo, em U, fique no zero da escala para manter o volume de gás constante. Então você altera aqui a altura desse reservatório e aí você consegue mexer na altura dessa coluna de mercúrio aqui. Aí você faz com que esta coluna chegue ao zero, chegue aqui até o zero. Bem, isso é sempre possível, e a variação do volume de gás afetaria as medidas de temperatura. Então, fazendo isso, você consegue manter o volume de gás aqui constante, Você vai sempre mudando aqui a posição desse reservatório para manter esta coluna aqui sempre no zero, e assim você mantém o volume do gás constante. Bem, a sua ideia é olhar a temperatura deste líquido que está aqui no reservatório. Bom? Bem, a temperatura de qualquer corpo em contato térmico com o bulbo, como por exemplo o líquido em torno do bulbo, na figura 18.5, é definida como sendo assim. Bem, então como seu objetivo é olhar para a temperatura desse líquido, essa temperatura vai ser esse produto, em que P é a pressão exercida pelo gás, que você tem controle, porque você conhece o volume, conhece o gás que você colocou aqui dentro, e C é uma constante, bem, que certamente deve estar relacionada ao líquido, deve ser uma constante associada ao líquido. Então, a temperatura ela é proporcional à pressão do gás que você tem aqui dentro, e a constante que relaciona essa proporcionalidade deve ser uma constante associada ao líquido que você está medindo a temperatura. Bem, de acordo com a figura, com a equação 14.10, que a gente estudou lá no capítulo 14 sobre fluidos, a pressão P é dada por, a pressão P é dada por P0 menos ρGH, em que P0 é a pressão atmosférica, ρ é a massa específica do mercúrio e H é a diferença entre os níveis de mercúrio medidos nos dois lados do bulbo, ou seja, essa diferença aqui, a altura que o mercúrio está desse lado e a altura que o mercúrio está desse lado. Bem, o sinal negativo é usado na equação 18.3 porque a pressão P é medida acima do nível no qual a pressão é P0. Então, você tem, enquanto você tem a pressão atmosférica aqui de cima para baixo, você tem a pressão do mercúrio, no sentido contrário. Então, você tem uma diferença de sinais aqui que vai te dar essa pressão P que você está procurando calcular. Bem, se o bulbo for introduzido em uma célula do ponto triplo, a temperatura medida será essa temperatura T3. Ou seja, ele está te dizendo que
Se aqui nesse conjunto, onde você tem o bulbo colocado dentro desse recipiente com o líquido, você tivesse aqui essa célula do ponto triplo de água, né, e você fosse medir a temperatura aí, né, colocava aqui a célula do ponto triplo de água, o que você iria encontrar é essa medida aqui, a medida da temperatura do ponto triplo de água, em que P3 é a pressão do gás. Bem, eliminando C nas equações 18.2 e 18.4, o que significa isso? Bem, o C aqui na 18.4, ele é T3 dividido por P3, né? O C é isso aqui, T3 dividido por P3. E na 18.2, aqui o C é T sobre P. T sobre P nos dá o C. Então C é T sobre P e C também é T3 sobre P3. Então você tem que T sobre P é igual a T3 sobre P3. E aí multiplica aqui o P por esse T3 aqui, fica T3 vezes P sobre P3, que é o que você tem aqui, T3 vezes P sobre P3. Bem, onde o T3 é o que a gente já calculou, quer dizer, calculou não, que a gente já foi informado que foi estabelecido para a temperatura do ponto triplo da água, né? É esse valor que a gente está usando aqui, 273,16. Bem, mas aí ele diz que essa é uma noção provisória. Essa é uma noção provisória porque esse cálculo está feito em dependência da pressão do gás que você coloca no bulbo. Bem, ainda temos um problema com esse termômetro. Se usarmos para medir, digamos, o ponto de ebulição de água, descobrimos que gases diferentes no bulbo fornecem resultados ligeiramente diferentes. Entretanto, quando usamos quantidades cada vez menores de gás no interior do bulbo, as leituras convergem para uma única temperatura, seja qual for o gás utilizado. E aí ele diz que a figura 18.6 ilustra isso. Está aqui a figura 18.6. Então você tem aqui o nitrogênio, você tem aqui o hidrogênio, você tem aqui o gás hélio. E aí se você diminui, né, se você vai diminuindo a quantidade de gás, então você diminui o P3 que nós temos ali. Então você vai diminuindo a quantidade de gás, aí você está diminuindo aqui o P3 e as temperaturas elas vão convergindo para esse valor aqui, 373,125. Então é por isso que ele justifica essa parte aqui, né? Ele justifica aqui dizendo que é provisório e ele substitui então isso por esse limite em que o gás está indo para zero. Se o gás estiver indo para zero, então faz mais sentido falar nisso daqui. Isso daqui é mais apropriado do que esse. Isso daqui ele chamou de provisória por isso, porque isso se altera, né, é ligeiramente diferente conforme o gás que você coloca no bulbo para fazer a medida. Mas, como disse ele, se o limite do gás, se a quantidade de gás vai diminuindo, né, vai indo para zero, então você tem de fato essa relação aqui mais apropriada. Bem, de acordo com a receita, né, que a gente acabou de ver, uma temperatura T desconhecida deve ser medida da seguinte forma: encha o bulbo do termômetro com a quantidade arbitrária de qualquer gás, nitrogênio, por exemplo, e meça P3 usando uma célula de ponto triplo e P a pressão do gás na temperatura que está sendo medida, mantendo constante o volume do gás. Aí calcule a razão, P sobre P3. Repita as medidas com uma quantidade menor do gás no bulbo e calcule a nova razão. Aí repita o procedimento usando quantidades cada vez menores do gás até poder extrapolar para a razão P sobre P3, que seria obtida se não houvesse gás no bulbo. Então você vai diminuindo e observando os resultados. Aí ele diz: calcule a temperatura T substituindo essa razão extrapolada na equação 18.6
a temperatura é chamada de temperatura de gás ideal. Então aqui você vai diminuindo, né, esse valor, vai fazendo o experimento diminuindo aqui a quantidade de gás, consequentemente diminuindo o P3, e aí você vai estimando, né, multiplicando por 273,16 Kelvin, você vai estimando a temperatura que você está querendo estimar aí, né? Bem, e aí a temperatura é chamada, quando você faz esse procedimento, é chamada de temperatura de gás ideal. Bem, próximo vídeo a gente fala sobre as escalas Celsius e Fahrenheit.